ministro da palavra. Atualmente, ele é servo no ministério El Shammah Vasos Disponíveis, liderado pelo pastor Feliz Paulo. Ele é casado com a senhora Liliana Antônio Miguel. Além de ministro da palavra, ele também é gestor de clientes e contas. Com vossos aplausos, vamos receber o homem de Deus. Aplauda para a glória de Deus. Feliz ano novo. Bonne année. Feliz ano novo. Bonne année. Vou pregar sem piano. Je vais prêcher sans le piano. Desculpa, é meu amor. Desculpa mesmo, é? Pardonne-moi, mon frère. Feliz ano novo aos irmãos. Bonne année. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Tu peux saluer ton frère. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Ah, je vous salue avec joie et la grâce du Seigneur. Quero render graça por esse privilégio. Je rends grâce à Dieu pour ces privilèges. Essa é praticamente a terceira vez oficial que eu estou Aujourd'hui, aqui. c'est pratiquement la 3e fois que je sois ici. O ano passado estive aqui 2 vezes. L'année passée, j'étais ici 2 fois. E esse ano também é a primeira vez. Cette année, c'est la première fois. Estou realmente reconhecido por essa graça. Je suis vraiment reconnaissant pour cette marque de confiance. Muito obrigado Merci beaucoup ao Espírito Santo, au Saint-Esprit, à mamãe Liliana, à maman Liliane, ao reverendo Alain, au révérend Alain, pelo privilégio e pela confiança. pour le privilège et la confiance. Gostaria também de agradecer J'aimerais également remercier a quem eu tenho chamado de Papá Ken Luamba da Angola. celui que j'appelle Papa Ken Luamba d'ici Angola. Esqueci o nome, meu Deus. Como J'ai oublié le nom, comment je peux nome appeler de Deus. l'homme de Dieu. Ei, Jesus. Ah, Papa Freddy. Papa Freddy. Papa Freddy. O Papa Freddy quando fala, Papa Freddy, quand il parle, eu tenho a impressão como j'ai que l'impression a que ouvir o pastor Ken. j'écoute le pasteur Ken. E tem outro detalhe que eu gosto nele, J'ai aussi un détail que j'aime en lui, é a tua humildade, c'est papá. son humilité, Papa. A humildade faz os grandes. L'humilité donne la grandeur. E a humildade é fruto do Espírito. Et l'humilité, c'est le fruit de l'esprit. Realmente Deus abençoe, meu pai. Vraiment, que Dieu vous bénisse, Papa. Agradecer também o pastor Angel. J'aimerais aussi également Muito remercier le obrigado, pasteur meu Angèle. pastor, Merci beaucoup, mon por nos pasteur, honrar com a sua presença. pour votre présence. E o meu irmão Beni, Et mon bien-aimé béni, eu pedi que ele me traduzisse. j'ai demandé qu'il puisse m'interpréter. E graças a Deus está aqui. Et gloire à Dieu, il est ici. Muito obrigado. Merci beaucoup. Nós vamos analisar três allons- passagens só. Nous allons analyser seulement E vamos ver o que, que vai sair ali alguma et nous coisa. allons voir ce qui va sortir de ces passages. Gênesis capítulo 1. Genèse chapitre 1. No Gênesis capítulo 1, Genèse le chapitre 1. normalmente ali o que é mais importante é o versículo 26. Normalement, ce qui est plus important, c'est le verset 26. Mas como tem 2 versículos antes do 26 que eu vou tocar no fim da mensagem, Mais comme il y a 2 versets que je vais toucher à la fin de du message, então vamos começar no versículo 24 até 26. alors nous allons commencer dans le verset 24 jusqu'au verset 26. Amém? Amen. Quero sentir a igreja. Amém. J'aimerais sentir l'église. Amen. Papa Alain. Onde Pastor é minha Alain. mãe? Oui, minha maman. mãe. Tá bom. Merci. Versículo 24. Le verset 24. Disse também Deus: Dieu dit produza a terra que la terre produit seres viventes les êtres vivants conforme a sua espécie. avec leur espèce. Aqui na Bíblia de português, quando dizem espécie, depois colocam 2 pontos. Quand on dit espèce, ici on met 2 points. Vou agora começar a citar. On est en train maintenant de citer Animais domésticos, vírgula, des animaux domestiques, virgule, répteis des reptiles e animais selváticos, et animaux terrestres, segundo a sua espécie assim o fez. selon leur espèce. No versículo 25 vai dizer assim: Le verset 25 dit ceci. E fez Deus Dieu fit aussi animais selváticos, les animaux sauvages,
segundo a sua espécie, selon leur espèce, animais domésticos les animaux domestiques e todos os répteis et aussi les reptiles da terra conforme a sua espécie. de la terre selon leur espèce. Versículo 26. Le verset 26, Esses dois versículos vamos tocar lá no fim da c'est mensagem. des versets que nous allons toucher à la fin du message. Mas no versículo 26. Dans le verset 26, Também disse Deus, puis Dieu dit, 2 pontos. 2 points, Façamos o homem faisons l'homme a nossa imagem à notre image, conforme a nossa semelhança. selon notre ressemblance. Ele dá primeiro imagem, depois semelhança. Premièrement, image, après ressemblance. Agora vê. Agora depois da semelhança, ele vai dizer, vai agora falar Après la ressemblance, il va maintenant parler a razão da criação do homem. Ele la vai dizer, raison de la création de l'homme. tenha ele domínio Puisqu'il puisse dominer sobre os peixes do mar, sur le poisson de la mer, sobre as aves dos céus, sur les oiseaux du ciel, sobre os animais domésticos, sur le bétail sur la terre, sobre toda a terra sur toute la terre e sobre todos os répteis que rastejam na terra. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quando ele diz, tenha domínio, C'est-à-dire qu'ils aient la domination. o domínio refere-se à razão da criação do La, homem. la domination, c'est la raison de la création de l'homme. Dos meus livros mais preferidos é Gênesis Un de mes livres préférés, c'est Genèse e Romanos. et Romains. Agora vamos, Gênesis 2. Alors, Genèse 2, Aí só vamos dar toque para Gênesis 2, Genèse chapitre 2, versículo 16, 17. le verset 16 et 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. L'Éternel Dieu donna cet ordre. 2 pontos. 2 points. De toda árvore do jardim De tous les arbres qui sont dans le jardin, comerás livremente. tu pourras manger librement. Versículo 17. Verset 17. Mais a árvore do conhecimento l'arbre de la e connaissance do bem e do mal du bien et du mal, não comerás, tu ne mangeras pas. porque o dia em que comerdes, Parce que le jour où tu en mangeras, certamente morrerás. certainement tu mourras. Amém? Amen. Vamos, no mesmo Gênesis, vamos avançar mais um pouco. Toujours dans Genèse, nous allons avancer un peu. Gênesis 3, Genèse chapitre 3, agora no versículo 1 maintenant les versets 1 até 6. jusqu'à 6. Mas, agora aqui, vou ler direito para não cair. Mas a serpente sagaz de que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, deste não comereis, nem tocareis nele, porque nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Versículo 26. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Amen. Agora vamos dar o último texto de quebra. Alors nous allons donner le dernier texte. Não vamos mais ficar em Gênesis. Nous allons plus rester sur Genèse. Zacarias 9:9. Zacharie 9.9. Zacarias 9:9. Zacharie 9.9. Alguém pode ler isso aqui, por favor? Zacarias 9:9. Quelqu'un peut nous aider à lire dans l'ensemble Zacharie chapitre 9, le verset 9. Alegra-te, Sião é Jerusalém. Sion, c'est Jérusalem. Pode continuar. Tu peux continuer? Ok. Essa aqui é a profecia sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ceci, c'est la prophétie sur l'entrée triomphale dans Jésus sur Jérusalem. Zacarias agora está a profetizar isso. Zacharie est en Continua. train de prophétiser. Amém. Amém? Amen. Aquela parte que eu observa, ele vem montado sobre jumento. Cette partie est montrée. Il est monté sur un âne. Podemos nos colocar sentados. On peut nous rasseoir, s'il vous plaît. Amém. Amen. Irmãos, alguém quer ouvir a palavra de Deus? Bien-aimé, quelqu'un veut écouter la parole de Dieu. Irmãos, alguém quer ouvir a palavra Bien-aimé, de quelqu'un Deus? veut écouter la parole de Dieu. Nós estamos a falar sobre o grande tema. Nous sommes en train de parler sur un grand thème.
A felicidade, De ser cristão. a felicidade de ser cristão. Le bonheur d'être chrétien. Mas no grupo dos pregadores estava assim, le bonheur d'être, acho que fils ou enfant de Dieu, uma coisa parecida. Mais dans le assim. groupe de prédicateurs, c'était le bonheur d'être fils de Dieu. E eu hoje queria partilhar com os irmãos o seguinte Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce qui suit, o seguinte subtema: avec un sous-thème, equilíbrio, équilibre, vírgula, virgule, o segredo para uma vida cristã feliz. le secret pour une vie chrétienne heureuse. Equilíbrio, Équilibre, o segredo para uma vida cristã feliz. le secret pour une vie chrétienne heureuse. Você pode dizer para o teu irmão, equilíbrio, Tu peux dire à ton frère équilibre, fala mesmo, ninguém vai te bater. parle avec ton frère, personne ne va te Novela battre. é equilíbrio, Paul il dit là, équilibre, o segredo para uma vida cristã feliz. le secret pour une vie chrétienne heureuse. Vamos repetir, equilíbrio, Nous allons répéter équilibre, o segredo para uma vida cristã feliz. le secret pour une vie chrétienne heureuse. Amém? Amen. Vamos tentar ver como é que o equilíbrio ajuda na felicidade. Nous allons essayer de voir comment l'équilibre aide dans la félicité. Meus irmãos, se você olhar para o mundo da ciência, Bien aimé, si vous regardez dans le monde de la science, você vai encontrar várias definições sobre felicidade. vous allez retrouver beaucoup de définitions sur le bonheur. Alguém vai dizer Quelqu'un va que dire felicidade é ter muitos bens que materiais. le bonheur, c'est avoir beaucoup de biens matériels. Alguém vai dizer Quelqu'un va que dire felicidade que le bonheur, é desfrutar melhor a juventude. c'est avoir beaucoup de fruits dans la jeunesse. Existem muitos conceitos relacionados à felicidade. Il y a beaucoup de concepts en relation avec le bonheur. Mas quando você olha para a palavra de Mais Deus, si vous regardez par la parole de Dieu, você entende como tal o sentido da vida, vous allez comprendre quel est le sens même de la vie. você vai perceber Vous allez que comprendre a felicidade que le bonheur significa, número um, signifie, numéro un, reconhecer quem Deus é na sua vida reconnaître qui est Dieu dans sa vie e viver em conformidade com esse Deus. et vivre en conformité avec ce Dieu. Para aqueles que realmente já são salvos, Pour ceux qui sont réellement sauvés, sabem que ils savent que uma das coisas que produz mais infelicidade no cristão une des choses qui produit plus le bonheur le chrétien, é quando ele está em pecado. c'est quand ils sont tristes, dans le péché, allais-je dire. Você pode ter dinheiro, casa, tudo que você pode Tu peux ter. avoir de l'argent à la maison, tout ce que tu peux avoir. Mas se você é filho de Deus de verdade, Mais si vous êtes fils de Dieu en se você vérité, estiver em pecado, si vous êtes dans le péché, aquele será o pior momento da sua vida. ce moment sera le pire moment de votre Porque vie. a tua vida não está alinhada a Deus. Parce que votre vie n'est pas alignée à Dieu. Então, para mim, felicidade Alors, pour moi, être heureux, é viver em paz com Deus. c'est vivre heureux en paix avec Dieu. E viver em paz com Et Deus vivre en paix avec Dieu significa estar alinhado à sua vontade. signifie être aligné avec sa volonté. Amen. Aleluia. Amen. Quando você olha para a história da humanidade, Si vous regardez sur l'histoire de l'humanité, você vai compreender que vous allez comprendre qu'il existait, Não, tens que me dar pouco de tempo, yeah? Vais compreender que existiram vous allez comprendre qu'il existait ou existem até agora ou existe jusqu'à aujourd'hui governos, de gouvernes. mas existem normalmente dois tipos de governo. Il existe normalement deux types de gouvernes. O governement é assim. Ah, au gouvernement, merci. Os governos por eleição Le gouvernement pour élection e os governos por reinado. ou le gouvernement par règne. Os governos por eleição Gouvernement par élection, dependem das eleições para se estabelecer presidente. ça dépend des élections pour établir un président. Mas o governo pelo reinado, Mais le gouvernement par royauté ou pour règne, o rei conquista o seu reinado le roi a conquis son règne e se estabelece no reinado. et il s'est établi dans son règne. E só acontece sucessão por duas razões. Et cela arrive seulement pour deux raisons. Não. La succession arrive por deux raisons. La succession acontece por duas raisons. Ou pela morte do rei, Par la mort du roi ou pelo rei renunciar ao reinado. ou par le roi qui renonce son règne. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. J'aimerais que le bien-aimé puisse prêter attention ici. No governo do reinado, Dans le gouvernement du roi, o rei só sai do poder, le roi sort du pouvoir, ou ele morreu, soit il meurt, o príncipe entra, ou le prince prend le pouvoir, ou o próprio rei ou le propre roi, renuncia ao reinado il renie de régner e vem outro rei. et vient un autre roi. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Mais lorsque nous regardons par la parole de Dieu, a Bíblia
apresenta Deus chamando-lhe Deus Rei dos Reis. La Bible présente comme Dieu, comme le roi de rois. E Deus não funciona com a democracia. Et Dieu ne fonctionne pas avec la Deus démocratie. não é socialista. Dieu n'est pas socialiste. O modelo do governo de Deus Le modèle du gouvernement de Dieu, não é um modelo de por eleição. ce n'est pas un modèle par élection. Zambe bavotaraye te. Dieu, Deus non électe. O modelo do governo do rei Le modèle du gouvernement de Dieu, é o modelo do reinado. c'est le modèle du roi. Mas agora, o texto está a dizer: Mais le texte est en train de dire, façamos o homem faisons l'homme conforme a nossa imagem selon notre e a image nossa semelhança, et notre ressemblance, para que pour tenha domínio. qu'il puisse dominer. A palavra domínio La parole dominer significa reinar. signifie régner. Aleluia. Amen. Eu quero a tua atenção. J'aimerais ton attention. A palavra domínio La parole dominer significa reinar. signifie E régner. quando alguém está a dominar, Quand quelqu'un est en train de dominer, significa que ele tem trono. c'est-à-dire il a un trône. Agora, se Deus Alors si Dieu, é rei, il est le roi. oh, Deus seja louvado. A Mana também traduz muito bem. Amém? Amen. Se Deus, Alors si Dieu, mas deixa eu repetir isso. je vais répéter, Eu vi a tua tradução com o apóstolo Walter. j'avais écouté ta traduction avec E l'apôtre eu disse Walter. assim para mim mesmo: Et je me suis dit comme ça, eu estou em paz. je suis en paix. Queira o Beni me traduz como Même si ela le vai frère traduzir Béni bem. me traduit ou l'autre, Eu estou confiante. je me confie. Agora, Deus, Alors Dieu, que é rei, qui est un roi, ele nunca morre il ne meurt e jamais ele nunca vai renunciar o seu et il ne reinado. va jamais renoncer à son royaume. Eu disse assim para os irmãos: Je dis comme ça aux frères, que o governo do reinado que le gouvernement du só royaume, acontece a sucessão ça arrive seulement des pela successions morte do rei à cause de la mort du roi ou o rei renunciar. ou quand le roi renonce. Agora, o nosso Deus, Alors notre Dieu, ele não morre il ne meurt e jamais ele nunca vai renunciar. et il ne va jamais renoncer. Como é que ele está a dizer aqui Alors comment est-ce qu'il est en train de para que dire o homem ici tenha domínio que l'homme puisse dominer ou que o homem tem que reinar? ou que l'homme puisse régner? Num reino Dans un royaume, não pode existir dois il ne reis. peut pas avoir deux rois, Só pode existir um rei. mais seulement un. Como o Deus está a dizer Alors comme Dieu est en train que de os dire seus filhos vão reinar, que ses enfants vont régner, então Deus, como é mestre, ça veut dire comme Dieu est le maître, para que o seu desejo pour que son désir de ver seus filhos reinar de voir ses enfants régner se torna uma realidade. puisse s'accomplir. Ele criou a terra Il a créé la terre como território comme un extra territoire para seus filhos pour que exercerem ses o enfants reinado. puissent régner. Amen. Deus, Dieu, para ver pour voir Gênesis 1:26 Genèse 1, a 27 se cumprir, à s'accomplir, ele teve que criar a terra il fallait qu'il puisse créer la e terre colocar o homem na et terra mettre l'homme sur la para terre que o domínio, o reino do homem se manifestasse. pour que le royaume de l'homme puisse se manifester. Então, quando olhamos para Gênesis 26, Alors quand nous regardons dans les livres de Genèse 27, Gênesis 26 les livres de Genèse 27 representa o trono do homem. représentent le trône de l'homme. Diga comigo, o trono Dis do avec homem. moi le trône de l'homme. Ne vous en faites pas. Non s'y préoccupe. Vamos a ver. Nous sommes en train de, Vamos compreender a nous sommes en mensagem. train de marcher. Gênesis 26 Genèse 27 representa représente o trono do homem. le trône de l'homme. Porque tem a palavra domínio. Parce qu'il y a le mot dominer. Mas agora Deus Alors Dieu não deu só trono n'a ao pas homem. seulement donné le trône à l'homme. Deus deu também altar. Dieu a donné aussi Altar. l'altar, l'autel. Ok, altar Il a donné l'autel. significa sacrifício. L'autel veut dire les sacrifices. Já vimos que Gênesis 26 Nous avons déjà vu que dans Genèse 1, 27, é o trono de Adão. c'est le trône d'Adam. Onde é que está o altar de Adão? Où est-ce qu'il y a l'autel d'Adam? Gênesis 2. Genèse 2. Ele vai dizer assim: Il va dire comme ça. todas as árvores que estão ali, Tous les arbres qui sont ici, come. tu peux manger. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, Mais l'arbre de connaissement de la vie et la mort ne mange pas. não comer aquela árvore Ne pas manger cet arbre, significa dizer ça veut dire que respeitar os limites da liberdade que Deus respecter les estabeleceu. limites de la liberté que Dieu a établie. Então, Gênesis 2 Alors Genèse 2 a dit, representa o altar de Adão. représente l'autel d'Adam. O sacrifício que Adão tinha que fazer Les sacrifices qu'il devait de faire, não tocar onde de
ne para pas tocar. toucher, ou Dieu a dit de ne pas toucher. Gênesis 1:26 Genèse 1, 27, é o trono de Adão. c'est le trône d'Adam. Gênesis 2:16-17 Genèse 2, 17, é o 17, altar de Adão. c'est l'autel d'Adam. Qual é o segredo da felicidade Alors, de Adão? quel est le secret de la joie O d'Adam? segredo da felicidade de Le Adão secret de la joie d'Adam, é o equilíbrio c'est l'équilibre entre o trono de entre Adão le e trône o altar de Adão. et l'autel d'Adam. Deve haver um equilíbrio Il faut qu'il y ait un équilibre entre o trono entre le e o trône altar. et l'autel. O que dá sustentabilidade no trono Ce qui appuie le trône, é o altar. c'est l'autel. Para que uma panela Pour qu'une casserole possa ferver, puisse bouillir, as lenhas tinham que estar aceso. il faut que le Para braises que soient allumées. o reino de Adão Pour que le règne se d'Adam mantesse vivo, puisse se maintenir Réel. vivant, réel, Adão tinha que continuar a Adam devait continuer ficar no altar. à rester dans l'autel. No altar da obediência. Dans l'autel de No altar l'obéissance. da honra da palavra Dans de Deus. l'autel de honorer la parole de Dieu. O segredo, ou seja, o elemento que sustentava o altar de Adão. Alors l'élément qui appuyait l'autel Não, d'Adam, desculpa. O elemento que sustentava o trono de Adão l'élément qui appuyait l'autel d'Adam, é o altar. c'était l'autel. É o altar. C'est l'autel. O altar é o quê? L'autel c'est A quoi? obediência C'est da l'obéissance palavra que Deus de la parole que estabeleceu. Dieu a établie. Não toca, não toca. Ne touche pas, ne Não touche pas. mexa, não Ne mexa. touche pas, ne touche Isso pas. representa Ça sacrifício. représente un sacrifice. O segredo da felicidade de Le Adão secret de la joie d'Adam, estava aqui. c'était là. E se vocês saírem fora, Alors si vous partez dehors, a Bíblia fala assim: la Bible dit que ceci. a natureza não vos ensina. La nature ne vous enseigne pas. Quando você sai fora, Alors quand tu sors dehors, você vê essa revelação. tu vois cette O révélation. que está em cima da minha cabeça? Qu'est-ce qui est sur ma tête? Está o céu. C'est les cieux. O que está embaixo dos meus Alors pés? qu'est-ce qui est ici en bas? Está a terra. C'est la terre. Quando o homem obedece Alors quand os l'homme céus, obéit les a cieux, terra lhe obedece. la terre aussi l'obéit. os céus está sobre a cabeça do homem. Les cieux est sur la E tête a de l'homme terra está et la sobre os pés do terre homem. est sous les pieds de l'homme. O homem que se submete aos L'homme céus, qui se soumet aux cieux, a terra lhe obedecerá. la terre va l'obéir. A Bíblia está a dizer: La Bible est en train se de nous dire, vocês me obedecerem, si vous m'obéissez, eu mereço o melhor dessa vous terra. allez manger le meilleur de Para cette terre. comer o melhor dessa Alors terra, pour manger le meilleur de cette é terre, necessário o il equilíbrio faut avoir de l'équilibre entre o altar entre l'autel e o trono. et le trône. Aleluia. Amen. Diga comigo. Dis avec moi. Equilíbrio L'équilibre entre o altar entre l'autel e o trono. et le trône. Assim, Alors, enquanto Adão permanecia quand Adam était en train de se numa maintenir vida de obediência, dans une vie numa d'obéissance, vida de respeitar o princípio que Deus estabeleceu, dans une vie de respecter les principes que Dieu avait établis, Adão tinha domínio sobre toda a Adam criação. dominait toute la créature. Ele podia dizer: leão, sai, vai sair. Il pouvait dire même, lion, quitte d'ici, va-t'en. Todos os recursos da terra Tous les ressources de la terre estavam sob gestão de Adão. étaient sous la domination Ele de poderia Adam. comer o que ele queria. Alors il pouvait manger ce qu'il voulait. Poderia fazer o que ele Il queria. pouvait faire ce qu'il voulait. Mas simplesmente Mais simplement, ele não poderia tocar ne pas toucher no interdito. ce qui était interdit. Primeiro segredo Le premier secret da felicidade do homem de la joie de é l'homme, o equilíbrio c'est l'équilibre entre o trono entre le trône e o altar. et l'autel. Aleluia. Amen. Muitos estamos muito preocupados com o trono, Plusieurs sont tellement inquiets, mas negligenciamos o altar. mais nous sommes en train de négliger Temos que nos l'autel. preocupar com o altar Nous devons nous préoccuper avec para l'autel que o nosso trono permaneça de pé. pour que notre trône puisse se maintenir Cada de debout. nós tem trono nessa Chacun vida. de nous a un trône dans cette Talvez vie. o teu trono é na área comercial. Chacun de nous a un trône dans le côté Talvez commercial. outro é em ciências políticas. Chacun de nous est dans les sciences politiques. Quando eu estou a dizer de trono, Quand je parle de trône, estou a falar da esfera de domínio de cada homem. je parle de la sphère de domination que chaque homme a. Há quem é especialista só em Il y música. a des ceux qui sont spécialistes en O musique. trono dele ou a área de domínio Son é a trône, música. la domination, c'est la musique. Há quem é especialista só Il y a em des ceux pregar qui a sont des palavra. spécialistes en prêcher la parole. Agora tem que entender, Alors vous devez comprendre, para cada esfera de domínio à do homem, chaque sphère de domination, existe altar il y a escondido. toujours un autel. Para você manter bem o teu Pour trono, que tu puisses maintenir ton trône, tens que descobrir qual é o teu altar. tu dois découvrir quel est ton De autel. uma outra maneira falando, D'une autre façon parlant, tens que tu descobrir dois découvrir as coisas proibidas des relacionadas ao choses teu trono. interdites qui sont liées à ton trône. Quando
você vai na casa do quimbaneiro, Alors quand tu parles à la maison d'un vai féticheur, fazer feitiço, tu vas faire des incantations. vão te falar assim, On va te dire comme queres ter ça. muito dinheiro, Tu vas avoir de l'argent, oui. nunca banha no mar. Ne te lave jamais dans la Tu mer. podes pegar água da chuva. Tu ne peux pas prendre de l'eau de la Se pluie. tiver óbito, nunca vai em primeira S'il y a des pessoa. deuils, tu ne peux pas aller à la première personne. Esses todos os princípios Tous ces principes representam o altar que sustenta o représentent trono. l'autel qui soutient le trône. Aleluia. Amen. Cada de nós Alors chacun de nous tem altar, a un autel, tem trono. a un trône. Por exemplo, se você é músico, Par exemple, si tu es un você não musicien, pode ser alguém virado ao álcool. tu ne peux pas être quelqu'un qui se donne à l'alcool. Se você é servo de Deus, Si tu es serviteur de você Dieu, não pode ter uma vida normal como qualquer todo mundo. tu ne peux pas avoir une vie commune comme tout le monde. Sabe por quê Tu sais pourquoi que Sansão falhou? que Samson a échoué? Porque Sansão tinha mais atenção na força trono Parce que Samson avait plus son attention dans les trônes que la do que force propriamente no altar. au lieu de l'autel. Não podia pegar animal morto. Il ne pouvait pas toucher des Esse animaux era o morts. altar de Sansão. C'était son autel. Você quer ser feliz? Alors, Você é filho de Deus. tu es un enfant de Dieu. Eu sei que você é filho de Deus. Je sais que tu es un Eu enfant de sei que Dieu. o teu nome está escrito Je no livro da sais que vida. ton nom est écrit dans les livres de la Mas vie. quais são as coisas Mais quelles sont les que choses você tem consciência? que tu as dans ta que você não pode conscience fazer? que tu ne peux pas faire? Repito como eu disse no princípio. Je vais répéter encore une fois. Se há coisa que verdadeiro cristão S'il y a des choses qu'un vrai chrétien sofre, souffre, é quando comete pecado. c'est quand il pêche. Salvo mesmo. Quand quelqu'un est vraiment sauvé, Alguém mesmo salvo. quelqu'un qui est vraiment sauvé, Nem vontade de comer se você tem. il n'arrive même plus à Uma manger. tristeza imensa. Tu vas être tellement dans la tristesse. Isso é sinal. C'est un signe Estragamos o altar. que nous avons abîmé l'autel. Por isso é que, Raison pour laquelle, se tu veux que le feu tombe sur l'agneau, se você quer que o fogo caia sobre o cordeiro, tu dois d'abord rebâtir l'autel avant você d'invoquer le primeiro feu. deve reedificar o altar antes de colocar o fogo. O fogo não desce sem que o altar seja restaurado. Le feu ne descend pas tandis que l'autel n'est pas restauré. Quais são as coisas que Deus tem dito para você não fazer? Quelles sont les choses que Dieu a dit que tu ne puisses pas faire? É aquelas coisas que determinam a tua felicidade. C'est ces choses-là qui déterminent ta De joie. uma outra maneira falando, D'une autre façon a parlant, tua felicidade donc ta joie está escondido nas coisas que Deus te diz para não fazer. est liée aux choses que Dieu t'a interdit de faire. Todas as vezes que você fazer, Si tu fais, você está sendo o autor da tua infelicidade. tu es en train d'être l'auteur de ton malheur. O segredo Les secrets da felicidade de Adão, de la joie d'Adam, o equilíbrio que ele tinha que fazer c'était l'équilibre qu'il devait faire entre o trono entre les trônes e o altar. et l'autel. Teu trono, Entre l'autel, Et o altar. le trône et l'autel. diga comigo, Dis trono avec moi le trône e o altar. et l'autel. Você pode fazer melhor Tu peux trono faire mieux le trône e o altar. et l'autel. Mas agora vê Alors, como é que Satanás fez nous allons voir comment Satan a fait para tirar o trono de Adão. pour arracher le trône d'Adam. Estás a ver se eu sou. Vamos supor, se aqui tem alguém assim, peço perdão. Mas exemplo. alguém aleijado, né? Mais si quelqu'un qui est handicapé, je marche de cette manière. Je marche comme ça, non? Estás a ver a forma mais fácil de me fazer cair? Une façon plus facile de me faire tomber, Não é me dar no pé aleijado, me dar ce no pé n'est que tá pas me toucher dans le pied où je suis, j'ai les défauts, mais c'est dans l'autre. bom. Você me dá no pé que tá bom, Tu vois le pied qui est tellement bon, eu caio logo. tu vas me faire tomber. Agora, sabe o que Satanás fez? Mais tu sais ce que Satan a fait? Ele entendeu assim: Il a compris ceci. o trono de Adão, Le trône d'Adam, vou pegar lá aqui. je vais prendre quoi là-bas? Nada. Rien. Então sabe o que ele fez? Alors tu sais ce qu'il a fait? Em vez de eu atacar o trono, Au lieu d'attaquer le trône, vou atacar aquilo que sustenta o trono. je vais attaquer ceux qui appuient le trône. E a primeira estratégia de Satanás, Et son première stratégie, sabe o que ele fez? qu'est-ce qu'il a fait? Incorporou-se num animal inferior ao homem. Il est serpente. entré dans un animal qui était inférieur à l'homme. Amém? Amen. É só um colega da escola. Ah, c'est seulement un collègue de l'école. Fais Pode ser que attention. já se incorporou como serpente. Peut-être il est déjà entré A là-bas primeira dedans. estratégia Alors la première stratégie para destruir a felicidade do homem, pour détruire la joie d'un homme, Satanás incorporou-se num animal inferior ao homem. Satan s'est revêtu d'un animal inférieur à l'homme. A segunda estratégia, Deuxième stratégie,
atacou o altar como força que sustentava o trono. Il a attaqué l'autel comme force qui appuyait le trône. E a terceira estratégia, Alors la troisième stratégie, ele fez com que Adão vivesse pelo que sentia e não pelo que sabia. il a fait que Adam puisse vivre selon ce qu'il sentait et non selon ce qu'il savait. Existe uma diferença Il y a une différence entre viver pelo que você sabe entre vivre selon ce que tu e sais viver pelo que você sente. et vivre selon ce que tu sens. Ele disse a Eva, Il a dit à Ève, é assim mesmo que Deus disse. est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Deus disse assim, Ah, Dieu a dit ça. olha a árvore. Regarde l'arbre. Sabe o que ele fez? Tu sais ce qu'il a fait? Ele direcionou a visão da Eva na Il a fruta. directionné la vision de Quando ele Ève. direcionou a visão, Alors qu'il a directionné sa a vision, Bíblia diz que Eva la disse Bible dit que que Ève, o fruto era bom. il a dit que le fruit était bon. Le fruit Depois était disso, bon. ele continuou a conversa. Après, il a continué avec Fez les que propos. Eva tocasse. Il a fait que Ève puisse toucher. Depois que ela tocou, Après avoir touché, ela provou. elle a essayé. E se ela provou, Et quand elle a essayé, ela sentiu. elle a senti. Então, Adão, Alors Adam, nesse momento, dans ces moments, começou a viver a commencé à não vivre, pelo que ele sabia, non selon ce qu'il savait, mas pelo que ele mais sentiu. selon ce qu'il sentait. Quando o diabo quer destruir Alors quand le diable veut a détruire felicidade de filho de la Deus, joie d'un enfant de o Dieu, diabo vai trazer as le coisas diable que nós va sentimos amener les choses selon ce que nous sentons, ce que nous aimons, para nos fazer viver fora do que nós sabemos. pour nous faire vivre en dehors de ce que nous savons. Aleluia. Amen. E quando eles começaram a viver Alors quand ils ont commencé à por vivre aquilo que eles sentiram, selon ce qu'ils ressentaient, eles automaticamente automatiquement, saíram da presença de ils sont Deus. sortis de la présence de Dieu. Perigo enorme, amado C'est irmão. un grand danger, bien-aimé. Viver pelo que você sente e não pelo que Vivre sabe. selon ce que tu ressens et Você non vai selon ce que cometer tu os sais. erros mais graves Tu da vas sua faire vida des grandes erreurs dans la ao vie viver pelo que você sente. en vivant selon ce Non que tu pelo que você ressens sabe. et non selon O ce que que tu eles sais. sabiam Ils é savaient que não tinham que tocar na qu'ils ne árvore. pouvaient pas toucher à l'arbre, Mas por causa da persuasão mais à satânica, cause de Satan, eles decidiram não viver pelo que ils sabiam, ont décidé de ne pas vivre selon ce qu'ils mas savaient, pelo que mais sentiam. selon ce qu'ils ressentaient. A nossa vida não pode ser conduzida pelos sentimentos. Notre vie ne peut pas être conduite par les E sentiments. isso não se trata apenas da questão da santificação e o pecado. Je ne me réfère pas seulement à la sanctification et les péchés. Mesmo quando você quer crescer na tua amizade com o Espírito Même Santo, quand tu veux grandir dans ton amitié avec le Saint-Esprit, nunca creia que o facto de você estar a arrepiar, o Espírito está lá. ne crois pas que si tu te sens des chairs de poule, le Saint-Esprit est là. E quando não estás a respirar, como é que é? Como é que é? Arrepiar, o Et Espírito quand está tu lá. ne sens pas des chairs de poule, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Job Vivia muitos problemas. avait beaucoup de problèmes. Mas sabe o que ele disse? Mais tu sais ce qu'il a dit? Moi, sei. Je sais. Moi, Moi. diga comigo, Dis avec moi. Não, você pode fazer melhor. Tu peux faire mieux que ça. Moi, je sais. Je sais. Tua vida não deve ser determinada pelo que você sente. Ta vie ne peut pas être déterminée pelo que selon você ce que sabe. tu sens, mais O teu mais selon Redentor ce que vive na tu sais. compaixão. Ton Rédempteur vit encore. Não está difícil em Angola. Ce n'est pas Agora difficile vou en me Angola. prostituir. Je vais me prostituer Agora vou maintenant. roubar. Je vais voler Agora maintenant. vou burlador. Je vais commencer à escroquer. Isso é o que você sente. C'est ce que tu Essa é a ressens. força do sentimento. C'est la force des Mas a sentiments. par da força do sentimento, Mais à part la force des sentiments, existe a força il y a da la revelação. force de la Tu révélation. sabes que você não pode Tu viver sais bien que tu ne peux pas vivre, pelo que sentes, mas é pelo que sabes. mais tu ne peux pas vivre selon ce que tu sens, mais selon ce que tu sais. Quer viver feliz? Tu veux vivre d'une Non, façon viva pelo heureuse. que você sente. Ne vis pas selon ce que tu sens. Viva pelo que você sabe. Vis selon ce que tu sais. Sabe que Deus não gosta que você Vous fornique? savez que Dieu n'aime pas que tu puisses tomber dans l'impudicité. Sabe que Deus não gosta que você rouba? Tu sais que Dieu n'aime pas que tu puisses mentir, voler, mais ne vole pas. Sabe o que acontece quando você Vous realmente savez ce qui arrive obedece à palavra de Deus? quand tu obéis la parole de Dieu? Há uma paz no Il y a coração. une paix dans le cœur. E a paz do Espírito para Et mim la paix de l'esprit pour é a moi, maior evidência de felicidade. c'est la plus grande joie. Saber que eu estou bem com Savoir que je suis Oh, bien come on. avec mon Dieu. Eu estou bem com Deus. Je suis bien avec mon Estou a Dieu. caminhar. Je suis en train de me promener. Je suis en train de me laver. Il est en train de parler avec moi. Je suis en train de travailler, me donne les paroles de connaissance. Só que já 3 fois comme Acho que já 3 vezes je suis dans le travail. eu je estava a travaille. trabalhar. Je sors comme ça. Eu saí, Je vois quelqu'un. eu vi alguém. Je me donne une parole de connaissance. Deus me deu uma Je palavra le de libère. conhecimento. E eu liberei. Estou numa atmosfera da oração. Dans une atmosphère de Porque prière. eu estou bem com Deus. Parce que je suis bien avec O Dieu. profético está a fluir normalmente. Donc la prophétie est en train de fluir comme ça.
Não viva pelo que você sente. Ne vis pas selon ce que tu ressens. Viva pelo que você sabe. Vis selon ce que tu connais. E o que você sabe Et ce que tu é que connais, você não pode tocar na c'est que árvore. tu ne peux pas toucher à l'arbre. Aleluia. E Adão, Et Adam, por ter pecado, parce qu'il a péché, número 1, première, perdeu a presença de Deus. il a perdu la présence de Número Dieu. 2, Deuxième, perdeu a autoridade sobre dominar a criação. il a perdu l'autorité de dominer la création. Número 3, Troisième, todos os recursos disponíveis para ela se tornaram indisponíveis para ele. tous les ressources disponibles pour lui sont devenues indisponibles. Adão perdeu a presença de Deus, Adam perdit la présence de perdeu a Dieu. autoridade sobre a Il a criação perdu l'autorité sur la e création foi expulso do jardim. et il a été chassé du E jardin. uma vez fora do jardim, Et une fois en dehors du os jardin, recursos de Deus les para ele ressources de Dieu pour lui estavam no jardim, étaient au já jardin. não tinha mais acesso. Il n'avait plus l'accès. Amado, Bien-aimé, quando nós pecamos, quand nous péchons, nós sentimos, nous sentons gostamos, et nous aimons. mas perdemos muitas Mais nous coisas. perdons beaucoup de choses. Aleluia. Amen. E a quarta coisa, Et la quatrième chose, ele começou a gerar filhos segundo a sua imagem. il a commencé à gérer des enfants selon son image. Os filhos que ele vai começar a nascer. Alors les enfants qu'il va commencer à engendrer, Acho que Gênesis 5 je já. crois que dans le livre de Genèse 5, Gênesis 5, 7. 5, 7, A partir de Gênesis 5 e 7, à partir de 5, 7, esses filhos tous ces enfants já não eram segundo a imagem e semelhança n'étaient de plus Deus. selon l'image et Eram ressemblance de Dieu. imagem segundo semelhança de Adão. Ils étaient l'image et ressemblance d'Adam. E isso aconteceu Et cela est arrivé até os dias de hoje. jusqu'au jour d'aujourd'hui. Agora, para o homem Alors pour l'homme que quer voltar a ser qui veut devenir imagem e semelhança de Deus, l'image et ressemblance de Dieu, ele precisa aceitar Jesus como doit seu accepter Salvador. Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Por quê? A Pourquoi? Bíblia fala, La Bible dit, Jesus Cristo é Jésus-Christ a imagem do est Deus l'image de invisível. Dieu invisible. E quando você aceita Jesus Alors quand tu reçois como Jésus Senhor e Salvador, comme Seigneur et Sauveur, volta a ser tu deviens encore uma nova criatura. une nouvelle E créature. sendo uma nova criatura, Alors comme tu es une nouvelle na créature, medida que você vai se relacionando com ele, et quand tu commences à te relationner avec a lui, Bíblia diz, la Bible dit, somos transformados nous sommes na transformés imagem do seu à filho l'image de son de enfant, glória em de glória. gloire en gloire. E nessa dimensão, Alors dans cette dimension, você já não volta no tu ne Éden. vas plus rentrer à O l'Éden. Éden vem habitar em L'Éden você. vient habiter en toi. Ou seja, você se torna Alors ça veut dire que tu deviens Por l'Éden. isso é que a Bíblia fala, Raison pour laquelle la Bible se dit, alguém crê em mim, si quelqu'un croit en moi, e moi o meu Pai et mon Père, faremos morada nele. nous allons habiter en lui. No Gênesis, Dans le livre de o Genèse, lugar de relacionamento entre Adão e Deus, dans le lieu de relation entre Dieu et Era Adam, o Éden, era o c'était Éden. l'Éden. mas na dispensação da graça, Mais dans la dispensation de la o lugar grâce, de relacionamento le lieu de entre relation o homem e Deus entre l'homme et Dieu, é o coração. c'est le cœur. É o coração. C'est le cœur. Yango koluka nzambe musika te. Razão pela qual não busca Deus Nzambe muito azala longe, kati na yo. porque Ele habita em ti. Aleluia. Amen. O homem, Alors l'homme, quando aceita quand il accepte a Jesus Jésus como Senhor e Salvador, comme Seigneur et Sauveur, ele se encontra numa condição, il se retrouve dans une condition aquilo que eu chamo de última chance. de ce que j'appelle la dernière chance. Ao aceitar Jesus Quand tu acceptes Jésus como Senhor e Salvador, comme Seigneur et Sauveur, ele se torna uma nova criatura. tu deviens une nouvelle créature. Recupera a autoridade. Tu récupères l'autorité. Ele diz, Il recebereis dit, autoridade. vous allez recevoir l'autorité Pisareis em serpentes et vous marcherez sur les serpents e escorpiões. et des scorpions. Agora, você sabe por que falaram aí serpente e escorpião? Alors tu sais pourquoi on a dit serpent et scorpion? Por que no lugar do escorpião não falaram lá macaco? Pourquoi on n'a pas dit au lieu des scorpions macaque? Falaram só serpente. On a dit les serpents. Vous savez, tout dans la Bíblia, Sabes tudo na il y a Bíblia? une révélation Tem cachée. sempre revelação Quando escondida. a Bíblia está dizendo assim, Quand la Bible dit ceci, vos dei poder je vous ai donné le sobre pouvoir serpente e sur les escorpião. serpents et les scorpions. O veneno da serpente está na cabeça. Le poison des serpents est dans la tête. O veneno do escorpião está na cauda. Son poison, le poison des scorpions est dans sa Ele está queue. dizendo, vos dei autoridade Alors il dit que je vous ai sobre donné l'autorité toda obra do mal. sur tout le mal. Aleluia. Amen. Por isso não tem demônio que pode te estremecer. Alors il n'y a aucun démon qui peut te faire avoir peur. E não apenas o homem recupera a autoridade. Alors l'homme ne récupère pas seulement l'autorité, O homem se torna uma pessoa abençoada. il devient quelqu'un béni. Paulo disse assim, Paul a dit ceci, bendito seja o nosso Pai, que notre Dieu soit béni,
que nos abençoou Il nous a bénis com todas as bênçãos. avec tout type de bénédictions lugares celestiais. dans les lieux célestes. Amados irmãos, Alors, bien-aimés, como cristão, étant chrétien, além do equilíbrio entre o altar e o à trono, part l'équilibre de l'autel et le o trône, que nos faz feliz, ce qui nous fait heureux, a certeza da salvação. la certitude du Dois, o salut, perdão dos l'assurance du salut. pecados. O perdão dos pecados. Deuxième, le pardon du péché, A vida de santificação. la vie de sanctification. Você tem noção que ninguém mais pode te condenar? Personne ne peut te condamner. disso? Est-ce que tu sais? Você tinha tudo para sair mesmo no inferno direito. Vum! Tu avais tout pour aller droit en enfer. Jesus pagou o preço. Dieu a payé Você le agora é prix. salvo. Tu es sauvé. Essa consciência Alors cette de que os conscience meus pecados estão que perdoados. tes péchés sont Que pardonnés, sou uma nova criatura. que tu es devenu une nouvelle Tenho créature, certeza da salvação. tu as l'assurance du salut. Irmãos, Bien-aimé, por isso é que nós temos que aprender a experimentar experiências pessoais com Deus. nous devons apprendre à vivre des expériences personnelles avec Dieu. Tá sabendo quando Paulo está a dizer assim? Tu vois comme Paul est en train de dire, A nossa leve e momentânea tribulação notre tribulation não se compara ne se compare ao pas peso da glória futura. avec le poids de la gloire qui vient. Sabe o que Paulo está a falar Tu isso? sais pourquoi Paul est en train de dire ça? Paulo foi até o terceiro céu. Parce que Paul est allé jusqu'au troisième ciel. Ele diz que ele viu coisas que não era digno de escrever. Il a vu des choses ineffables. O que ele viu, Ce qu'il a o que vu, ele ouviu, ce qu'il a écouté, produziu nele uma certeza l'a donné une em assurance dizer pour dire que eu passo na terra dos homens nada. que, O que eu passo na terra dos que ce homens que je vois dans la terre des hommes é nada. est vaine. Por isso é que Raison pour ele vai laquelle dizer assim: il dit comme ça, guardei a fé. je garde la foi. Guardei a fé. Je garde la Agora estou à foi. espera a coroa da Maintenant, justiça. j'attends la couronne de la justice. Aleluia. Amen. Então, amados irmãos, Alors, bien-aimé, o equilíbrio l'équilibre entre o altar e o trono entre l'autel et le trône, é o segredo da felicidade. c'est le secret de la joie. A vida cristã, La vie a chrétienne, certeza da salvação, l'assurance du o salut, perdão dos pecados. le pardon des péchés, Isso faz com que você cela te rend feliz. heureux. Viver independentemente do que você sente. Tu vas vivre, peu importe ce que tu ressens. É uma verdade que estás a passar por dificuldade. C'est vrai que tu es en train de passer par des difficultés. Quem aqui não tem dificuldade? Qui n'a pas de difficultés ici? Vou te chocar. Je vais te choquer. Até Deus tem dificuldade. Même Dieu a des difficultés. Porque Deus não só um Deus que opera Parce em que termos Dieu n'est pas seulement un Dieu qui de opère quantidade. dans la quantité. Deus opera em termos também de qualidade. Il opère aussi dans la qualité. Quando Deus fica procurando na terra, Alors quand Dieu commence à chercher dans la terre, o intercessor que pode se meter na brecha para orar quelqu'un por qui amor, peut se mettre à la é brèche, uma espécie de dificuldade. c'est une difficulté. Irmãos, Bien-aimé, ninguém está isento de dificuldade. personne ne vit sans difficulté. Depois do pecado, Après le péché, dificuldade na vida do homem normal. la difficulté dans la vie d'un homme, c'est Só que devenu tua normal. vida não pode ser definida em função disso. Mais ta vie ne peut pas être seulement définie en fonction de tout ça, de tout ce que tu connais. Essa é a razão pela qual Raison pour não é laquelle normal o cristão estar tendo problema de atenção. ce n'est pas normal un chrétien avoir des problèmes de tension. Você é que Ah non, quel est le problème? tem uma atenção. Ah non, j'ai des problèmes de tension. Por quê? Pourquoi? Tu a pensar muito. Je pense trop. Não paguei renda. Je n'ai pas encore payé les loyers. Até ontem não jantamos. On n'a pas mangé hier. Eu entendo. Comprends? Já passei por isso. J'ai déjà passé. É difícil. C'est difficile. Mas Jesus disse que Mais Jésus a dit quoi? no mundo tereis aflições. Dans le monde, vous aurez des Mas tem de bom afflictions. ânimo. Mais soyez heureux parce que j'ai vaincu le monde. Irmão, Bien-aimé, testemunho não anda a ter glória se não passar por dificuldade. le témoignage n'a jamais de la gloire si ça ne passe pas par des difficultés. O Senhor é o meu pastor. Le Seigneur est mon Nada me berger. faltará. Et rien ne Ainda me que manquerait. eu passasse no Même vale si da je sombra da marche morte, sur les vallées de l'ombre de la mort, não temeria. je n'aurai pas peur. Ele vai dizer, ainda que eu Ça veut passasse, dire même si je não traverse, temeria. je ne vais pas Porque avoir eu peur. sei Parce que je sais Que tu estás comigo. que tu es avec moi. Ele começa a falar bem, que eu passasse. Alors il dit que je passe, Como que sozinho. je traverse, Mas no final vai dizer assim, mais il dit comme ça, eu sei je sais que estás comigo. que tu es avec moi. Quero te assegurar. Je vais Não te sei donner. a tua dificuldade. Et il a- Mas Deus está contigo. Dieu est avec toi. Aleluia. Amen. Agora, eu queria terminar Alors j'allais terminer a falar en parler sobre a relação sur la relation entre entre promessa, la promesse, tempo le temps e responsabilidade et humana. la responsabilité humaine. Promessa, Promesse, tempo temps
Irresponsabilidade humana. et responsabilité Eu vou humaine. te convidar, vamos voltar no livro de Gênesis. Nous allons Capítulo 1. rentrer dans le livre de Genèse 1. Capítulo 1. 1. Olha no versículo 24. Nous allons regarder dans le verset 24. Eu estou a usar a linguagem em português, J'utilise le langage portugais, Ferreira de Almeida. Ferreira de Almeida. Papá Fredinho, olha o que a Bíblia está a dizer. Regarde ce que la Bible dit. Versículo 24. Dans le verset 24. Disse Deus também: Dieu dit produz a terra que la terre produise seres viventes conforme a sua espécie. des animaux vivants selon leur espèce. Tem 2 pontos ali. Il y a 2 points là-bas. Agora controla. Alors regarde. Olha a ordem das Regarde espécies. l'ordre des Por favor, espèces. olhem aqui, por favor. Regardez ici. Olha a ordem. Regarde. Animais domésticos. Du bétail, Segundo, répteis. des reptiles E terceiro, animais selvagens. et des animaux terrestres. Ah, Zambé. Meu Deus. No versículo 24, Dans le verset 24, vai dizer, a terra produza. la Bible dit que la terre Mas produise. quando ele está dizendo de produzir, Mais quand il parle de ele produire, começa il commence premièrement animal doméstico, les animaux vivants, du bétail, 2, répteis des reptiles, e 3, et 3, animal selvagem. les animaux terrestres. Agora, quando chegamos no 25, Alors quand nous arrivons à a 25, ordem alterou. l'ordre change. Ah, my God. Oh mon Dieu. No versículo 25, e fez Deus Et il a dit, Dieu fit animais selváticos, les animaux de la terre animais domésticos selon leur espèce, e répteis. les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Descer aqui? Posso descer aqui? Est-ce que je peux descendre? Papa Freddy, Papa Freddy, a Bíblia está dizendo assim, la Bible dit Versículo ceci. 24. Dans le verset 24, a terra la terre tinha que produzir devait produire animais domésticos, des animaux terrestres, segundo, répteis, des reptiles, e terceiro, animais et selváticos. troisième, les animaux terrestres. No versículo 24. Dans le verset 24. No versículo 25, Dans le verset 25, a ordem muda. l'ordre change. Elle va dire, Il dit comme A ça, terra produziu que la terre produise animais selváticos, les animaux sauvages, animais domésticos les bétails e animais e répteis. et les reptiles. Repito, Je répète, domésticos, domestiques, répteis, reptiles selváticos. et Mas sauvages. na hora da criação, Mais dans l'heure de la création, selváticos, du bétail, domésticos des reptiles e répteis. et des terrestres. O último a ser mencionado Alors les derniers à être foi o mentionnés, primeiro a ser criado. c'est les premiers à être O créés. primeiro a ser Les mencionado premiers à être foi créés, o segundo a ser mentionnés, criado. c'est le E o deuxième à segundo être, a ser mencionado et le deuxième à être foi o mentionné, último a ser c'est criado. le dernier à être créé. Amados irmãos, Bien-aimés, estamos na mesma igreja. nous sommes dans la même église. Eu, Moi, Papa Freddy, Papa Freddy, Beni, l'Ulman Mana Béni, Milka, la sœur Pastor Milka, Alain. le pasteur Alain. Deus aparece conosco. Et Dieu est là Meus avec nous. filhos, Mes enfants, eu vos abençoarei. je vous Vai bénirai. começar. Meu filho, Il va dire, Freddy, mon fils vou te Freddy, dar 4 casas no Quilamba. je vais te donner la maison à Kilamba. Chegar. Meu filho, Alain, Il va dire, mon frère vou te Alain, dar 60 je vais te carros. donner 60 Meu voitures. filho, Beni, Mon frère vou Béni, te dar agropecuária. je vais te donner Meu filho la do campo. pêche. Tá a ver a forma como ele está aí, né? Est-ce que tu es en train de comprendre comment il est en train de partir? Na hora de falar, ele tem uma ordem de menção. Dans l'air de parler, il a Na une hora de ordre. fazer, também Mais dans tem l'air de outra faire, ordem il de a aussi menção. une autre ordre de faire des O que eu choses. estou a querer dizer Ce que je vais dire, é que não é que Deus não está a fazer. ce n'est pas que Dieu n'est pas en train de Você faire. é que não está a ver o que Deus C'est está a toi qui n'es fazer. pas en train de voir ce que Dieu est en train de Se faire. eu e o papá Alain Alors si moi e et o le papá papa Freddy Alain et papa Freddy, fomos profetizados no mesmo dia, nous avons été prophétisés dans le As même mesmas jour, coisas. les mêmes choses. eu me falaram primeiro. Moi, on m'a dit en Ele em premier, segundo. lui en Ele deuxième, em lui terceiro. en troisième. Mas na hora de começar a Mais acontecer, quand ça va o commencer à último s'accomplir, se torna o le primeiro. dernier devient le premier. isso é um sinal profético. C'est un signal que prophétique aquilo que Deus falou que para ce mim que Dieu m'a dit está para acontecer. est en train de s'approcher. Às vezes, À des fois, nós perdemos o tempo on perd e le temps ficamos tristes. dans la tristesse. Puna nini kaka ngate? Ah, porque não eu? Kaka ye Freddy. Sou ele, Sou sou Guilherme. ele. Não, não. Não sei o quê. Se tu as les yeux prophétiques, Se você tem olhos proféticos, tu dois déjà voir. você já deve ver Logola nzamba bandide já consegue como Deus já começou a fazer na vida do C'est Papa un signe Freddy. prophétique que Então, profeticamente, Oyangape come o koya meu déjà. também já está se Oyangape aproximando. come koya déjà. O meu também já está se aproximando. Yamama sala gasua pa baninga te. Então, não comece a invejar o outro. Aleluia. Amém.
Quando Jesus multiplicou o pão, Quand Jésus a multiplié le eram pain, 5.000 pessoas. c'était 5000 Qual era a personnes. primeira instrução? Quelle était la première instruction? Assentai-vos. Assoyez-vous. Todos comeram à mesma hora. Tout le monde a mangé dans la même Comeram à heure. mesma hora. Est-ce qu'ils ont mangé dans la même Se o heure? balão do pão está aqui, Alors se o papai ele está a tirar o pão dele, si papa est en train de prendre son significa pain, dizer ça veut a dire próxima pessoa a que tirar la o pão personne qui va prendre é le o meu pain, pai que está aqui. c'est le frère qui est Então, ici. o que Deus está a fazer Alors ce que aqui Dieu est en train de faire é là-bas, sinal do que Deus vai fazer c'est un aqui. signal que Dieu va faire là-bas aussi. Deus me mandou te dizer, Dieu m'a envoyé te dire espera no Senhor. que attends dans le Seigneur. Abra os teus olhos Ouvre tes e yeux veja o que Ele está a et fazer. regarde ce à qu'il est tua en train de volta. faire dans ton Veja na tua entourage. família. Vois dans ta Veja famille, nas tuas amizades. vois dans tes amis Veja o que Deus está a et fazer. vois ce que Dieu É est en train de sinal faire. profético C'est un do que signe Deus vai prophétique fazer. que Dieu va faire aussi. Se você não tem essa qualidade profética, Alors si tu n'as pas cette qualité olhar as prophétique, coisas nessa dimensão, de voir les choses dans cette você dimension, perderá o tempo tu vas perdre le de temps carregar ódio no coração. de commencer à haïr Não dans é ton que cœur. Deus não te esqueceu, Ce n'est não. pas que Dieu t'a oublié, non. Deus é soberano. Dieu est souverain. Ele tem uma ordem de declaração. Il a une ordre de uma ordem de déclaration execução. et une ordre Mas agora, d'exécution. a ordem de declaração Mais l'ordre de nem sempre déclaration, é igual à ordem de ce execução. n'est pas toujours égal à l'ordre d'exécution. Mesmo quando a ordem de declaração Mais quand l'ordre de é diferente da déclaration ordem de execução, est différent de Deus já l'exécution, começou a fazer. Dieu est en train, Ao olhar aquilo, Dieu est en train de Só regarder, começo já a de dizer, regarder, je peux dire. obrigado, meu pai. Merci mon Père. Obrigado pelo carro que está Merci chegando. pour la voiture qui est en train de Obrigado pela venir. licenciatura. Merci pour les Obrigado licences. pela casa. Merci pour la maison. Merci, merci, merci. Iparuze lebazoia, malibraca sunte kemeleia, ipalekane mosikaya. Agora que eu oro em língua, me vem um exemplo claro que acontece no meu serviço. Alors je vois un exemple clair. O diretor de recursos onde eu no trabalho, Le directeur des ressources où moi je eu travaille, sou a pessoa que amarra as gravatas dele. c'est moi la personne qui fait ces gravates. Ligou no meu chefe. C'est mon chef. Marcelo, Il a appelé mon chef, vem Marcelo. amarrar a gravata. Ah, viens me faire la cravate. Meu chefe disse, estou muito ocupado, vou Mon mandar chef a para dit que rapaz. non, je suis vraiment Me trop mandou occupé. lá. Et on m'a envoyé moi. Eu amarrei a gravata. Et je fais sa Primeira gravate. vez. Première fois. Segunda. Deuxième. Terceira, quarta, quinta, Troisième, sexta. quatrième, Eu é que amarrar a cinquième. gravata dele. Et Ele é diretor de quê? il est le directeur de quoi? De recursos humanos. Des ressources Eu humaines. estudei aqui na faculdade. Qu'est-ce que j'ai étudié dans Recursos l'université? humanos. Les ressources humaines. Quando você é Davi, Alors quand tu es David, você pode ser cantor, tu peux être un mas musicien. quando você sabe tocar bem a harpa, Mais quand tu sais bien Deus jouer vai à te la levar até o harpe, trono de Saul. Dieu va E a t'amener chegar ao tout trono de près Saul, du trône de não está Saul. só a tocar a harpa. Tu ne vas pas O seulement, fato tu de você tocar tu a vas pas harpa seulement no lugar jouer do à trono l'harpe. é um sinal profético que você é o próximo. Et quand tu joues à la harpe près de lui, ça veut dire que tu es le prochain. Outra coisa que pode Une te autre ajudar chose qui peut t'aider a aguardar no Senhor à espérer en Dieu, é você saber c'est que tu puisses savoir, olhar regarder para as pessoas que você está a fazer relação. des gens avec qui tu te relationnes. Nesse ano, Dans cette année, eu estou a fazer a minha meditação anual. je suis en train de faire quelque chose là-bas. Vou ler a Bíblia 2 vezes. Je vais lire la Bible 2 fois. Cada dia 6 capítulos. Donc chaque jour 6 chapitres. E no sábado eu estava a meditar. Alors le samedi, j'étais en train de méditer. A Bíblia fala assim: La Bible dit ceci. Potifar Alors, Potifar Potiphar colocou José a mis José na prisão dos presos do rei. dans la prison des prisonniers du roi. Ei, irmãos, Bien-aimé. os presos do rei Les prisonniers du roi encontraram José lá. ont trouvé Josué là-bas. De uma outra maneira falando, D'une autre façon, chama-se concurso de circunstâncias On a- proposital. on appelle ça le concours des circonstances. Quando José chega no Egito, Quand José est arrivé dans l'Égypte, venderam na casa de quem? on l'a vendu dans la maison de qui? Potifar. De Potiphar. Potifar trabalhava onde? Potiphar travaillait où? No palácio real. Dans le palais royal. Quando caluniaram José, Alors quand on a menti les choses sur lui, le mandaram on aonde? l'a envoyé où? Na cadeia. Dans la prison. Quem era a colega dele na Qui cadeia? était son collègue là-bas dans la O prison? homem que servia vinho no rei. C'était l'homme qui donnait le vin au roi. As pessoas com que você se Alors les gens relaciona avec qui tu te são relationnes sinal profético de onde você sont está un signe aí. prophétique de O où que tu es en train Deus d'aller. está a fazer? C'est ce que Dieu est en Você train vai de faire. chegar lá. Toi, tu vas arriver là-bas. Às vezes Deus é silencioso no, À des fois, no Dieu processo. est silencieux dans le processus. E quando Deus é silencioso no Et quand il est en processo, silence dans le processus, você tem que aprender a fazer tu dois apprendre leitura. à faire la Do lecture que Deus está a fazer. de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Na primeira casa onde ele estava, Dans la première prison là où il était, Potifar trabalhava no rei. Potiphar travaillait O dans le colega dele da royaume. prisão Et son collègue de la prison trabalhava no rei. travaillait là-bas avec le roi. Razão pela qual José disse assim: Raison pour laquelle José a dit ceci. lembra-te de mim Souviens-toi de moi diante de Faraó. devant Pharaon. Irmãos, Bien-aimé. sabe?
Irmão, Deus está a fazer. Bien-aimé, Dieu est en train de faire. Eu sei que não estás a ver. Je sais que tu n'es pas en train de Eu voir. sei que não estás a Je sentir. sais que tu n'es pas en train de sentir. Abra os olhos. Mais ouvre tes yeux. Deus está a fazer. Dieu est en train de faire. Olha o que o Espírito Santo me fala Regarde ce que agora. le Saint-Esprit est en train de me dire Não maintenant. cessa o teu louvor na N'arrête boca. pas de louer dans ta Bendiga o bouche. Senhor. Bénis le O Seigneur. Senhor está a Le fazer. Seigneur est en train d'opérer. Aleluia. Amen. O Senhor está a fazer. Le Seigneur est en train d'opérer. Agora nós lemos o último texto. Alors nous avons lu les derniers textes. Zacarias 9:9. Zacharie 9, 9. Amados irmãos, Bien-aimé, o que me interessa aí ce qui m'intéresse é ici, o animal que carregou Jesus. c'est l'animal qui a transporté Esse Jésus. animal, Cet animal, Papa Além, Papa Alain, ele podia dizer assim: il pouvait dire ceci: eu não tenho utilidade, je n'ai pas d'utilité. ninguém me usa, Personne ne m'utilise. eu sou amaldiçoado. Je suis maudit. Ele não sabia Il ne savait pas que ele não era qu'il amaldiçoado, n'était pas maudit, mas ele era reservado. mais il était réservé. Há uma diferença Il y a une entre différence ser amaldiçoado entre être maudit e ser reservado. et être réservé. Quando você é Quand tu es reservado, réservé, você vai ver batubazodondo. tu vas voir, ver pessoas a se enriquecer. Mas o dia que a Mas profecia o vai dia se que a cumprir, profecia vai se Jesus cumprir, vai dizer assim: Jésus va te dire ceci: vão até aquela aldeia, va jusque dans ces pegam villages, aquela jumenta prenez cette année e trazem. et amenez. Naquele dia, Dans ces a jours-là, jumenta subiu. les années sont montées. Enquanto outra jumenta normal Alors quand les autres années normales andavam na terra, étaient en train de marcher à la aquela terre, jumenta andava no l'autre, tapete cette das autre-là, vestes. cette autre année Porque a était dans les Bíblia tapis. diz Parce que la Bible dit as pessoas jogavam as vestes. que les gens étaient en train de lancer E leurs quem habits. pisava naquelas Et vestes celui qui piétinait ses não era habits Jesus, n'était pas Jésus, era jumenta. mais c'était l'année. Se Deus Alors si é Dieu capaz est capable de cumprir d'accomplir uma profecia une prophétie de animal, d'un animal, quanto mais a você, imagine-toi, imagem toi e semelhança l'image de et Deus. ressemblance de Deus Dieu. não te esqueceu. Dieu ne t'a pas oublié. Deus está a caminho. Dieu est en train de E venir. o que Ele te prometeu, Alors ce qu'il t'a promis, Ele vai realizar. il va l'accomplir. O segredo da Le felicidade secret de la joie do homem de l'homme, é o equilíbrio c'est l'équilibre entre o trono entre le trône e o altar. et l'autel. Não olha só no trono, Ne regarde pas seulement olha l'autel. também no altar. Regarde aussi l'autel. Olha também no altar. Regarde aussi l'autel. Olha no altar. Regarde l'autel. Que Deus nos abençoe. Que Dieu bénisse. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Coloque-se de pé, vamos orar. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Aparuzele maneizele kaluze azuntele basule gedebosh alabaya porém nemane zule bros catalabazia ababa cheia. Comece a agradecer a Deus pela mensagem. Commence à Diga remercier Deus à Dieu pour obrigado. les Diga messages. Deus obrigado. Dis-lui merci. Erebabo chatalaba e paruzele brazele gadaba seketeia. Maracatalabasi. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifie, glorifie, Exalta o nome glorifie. do Senhor. Commence à Exalta élever o le nome nom do de Dieu. Senhor. Exalta o Élève le nom nome de do Senhor. Jésus. Exalta o Élève le nom nome de do Senhor. Jésus. Exalta o Élève nome le do nom de Senhor. Jésus. Shaya labra sekea. Le parodobo seke lebosia. Mande le bazute lebo shakata. Le braso le broskato lobozia. Malabra skoto lobosikala. Isalaba sheke.